Diz Kardec no capítulo Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo precisa ser bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Porque se ele não entrar no nosso coração, ele não faz a obra renovadora que está proposta. Não consegue. Mas continua Kardec no item 6 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parece atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, a perda daqueles que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que os efeitos, precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Há males para os quais a pessoa em nada contribuiu. Ela é atingida como que por um raio. E de uma hora para outra, a sua vida parece se transformar para pior, na sua visão. E ela enfrenta de um momento para o outro um sofrimento incrível. Isso pode ser uma doença nela ou em um ente querido, o abandono de um ser amado, um revés financeiro, etc, etc. Por mais que ela tenha agido com toda prudência, com toda seriedade, com toda honestidade, aquilo não foi suficiente para poupá-la daquele sofrimento que parece chegar gratuitamente. É aí então que o Espiritismo apresenta a sua mais alta dose de consolação ao espírito humano, dizendo: nós não somos o resultado de uma só vida. Uma só vida é insuficiente para explicar a vida. É pouco tempo para você gostar tanto de uma pessoa quando você encontra com ela pela primeira vez. É pouco tempo para você gostar tão pouco de alguém quando encontra com ela pela primeira vez. É pouco tempo, uma vida, para você ter um dom ou uma habilidade que às vezes são necessárias várias vidas para conquistar. Uma vida é pouco. Vem então o Espiritismo e nos explica as nossas múltiplas existências, todas elas solidárias. Então, a nossa vida é como uma novela. Cada existência é um capítulo. Ou, se preferirem, um seriado. Cada existência é um episódio. Talvez você esteja reencontrando hoje, em Jataí, alguém
que você prejudicou há 700 anos atrás. Talvez você esteja reencontrando hoje, na fila do banco, alguém com o qual você construiu uma história belíssima há 1500 anos atrás. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação de dor para a qual você foi preparado há 2000 anos e só agora você tem condição de suportar. As existências são solidárias, elas se unem, e nós não podemos cometer o equívoco de avaliar uma criatura pelo corpo. Você olha uma criancinha de 2 aninhos de idade, fala, mas ela só tem 2 aninhos, é porque você está olhando apenas para o corpo. Há ali um espírito imortal, herdeiro de centenas e centenas de existências, cheios de experiências boas e ruins, com imperfeições e com virtudes, com habilidades e com inabilidades, e que nasceu com um propósito. Com um propósito. É aí que nós nos lembramos do livro Ceifa de Luz, capítulo 27, também psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel esclarece: no limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o ser humano persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Porque nenhum de nós nasce sem um planejamento. E esse planejamento é simples: tornar-se melhor quando você for embora do que você era quando chegou. Isso implica eliminar imperfeições e vícios. E muitas vezes, para eliminar essas imperfeições e vícios, ou débitos, você terá que passar por aflições. Algumas foram pedidas. A gente costuma até pedir demais antes de encarnar. Não, eu quero passar por isso, quero passar por aquilo. Eles falam, vamos com calma. Vai devagar. E quando chega aqui, você faz a prece, fala, só eu queria rever, não dá para diminuir aí 20%. Renegociação da dívida. Não é? Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos,
a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. A verdade é que nós podemos dizer que para enfrentar as aflições que têm suas causas em vidas anteriores, nós precisamos permitir que o Espiritismo entre no nosso coração. Porque se ele entrou só na sua cabeça, você não fica de pé. Não fica de pé. No momento do sofrimento extremo, não adiantam palavras. Não adianta explicações. Você não pode chegar num velório para uma mãe que está enterrando um filho de 2 anos e dizer para ela: olha, deve ser algum débito dele. Ou fazer uma palestra de meia hora no velório. Isso não alimenta a alma. É por isso que Emmanuel nos diz: a inteligência sozinha é como uma placa no deserto indicando a direção. O peregrino sedento e desorientado lê a placa e se orienta, mas morre de sede no caminho. O sentimento, a bondade e o amor sozinho é como um poço de água no deserto. O peregrino sedento e desorientado vem e mata a sua sede, mas se perde porque está desorientado. Então é preciso conjugar a placa e o poço de água. Esclarecer e consolar. Nos momentos em que nós encontramos as aflições, cujas causas estão em nossas vidas anteriores, nós precisamos de consolo. Precisamos de alimento para o coração. Você precisa de força, de coragem. E isso, só quem ama é capaz de proporcionar. Em alguns casos, somente a prece. E aqui é a experiência verdadeira da religiosidade. É por isso que muitos abandonam a religiosidade quando são defrontados pela dor. Porque a dor é o supremo teste da fé. Há um caso belíssimo que Francisco de Assis caminhava no inverno rigoroso na Itália. Ele ia da sua instituição para um outro convento fazer uma visita. E foi acompanhado de um frade, amigo dele. E eles caminharam naquele deserto, já estavam quase congelando. Bateram naquela porta enorme. Abriu assim uma janelinha, um monge olhou e falou assim: quem é? Ele, é Francisco de Assis, nós queremos entrar. Francisco de Assis o quê? Fechou a janelinha. O monge que estava do lado de Francisco de Assis sentou na neve e começou a chorar. Agora nós vamos morrer. E Francisco de Assis começou a pular, ia cantar, ia brincar com a neve. Ele falou assim, ficou doido. E virou para ele e falou: mas Francisco, pai Francisco, né, que ele chamava ele de pai, né? Pai Francisco, eu não estou entendendo. Será que o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ele falou: meu filho, eu esperei a vida inteira por esse momento. Ele: para quê? Para morrer? Não. Você não percebeu que agora não tem nenhum ser humano que possa nos ajudar? Ele falou: claro, por isso que eu estou chorando. Mas você não percebeu que agora nós estamos, meu filho, eu e você, 100% nas mãos de Deus?
foi o que eu busquei minha vida inteira. Nós estamos agora 100% nas mãos de Deus. É claro. Ele não morreu congelado. A porta se abriu, outra pessoa chegou. E eles se identificaram e entraram. Mas a questão é: quando uma aflição vem do passado e nos alcança nessa vida, só tem um remédio: entregar-se a Deus. Confiar. Confiar que as circunstâncias que expressam a vontade divina vão se alterar. Que há um propósito por trás de todo acontecimento. Que os sofrimentos são como a tempestade, eles não duram para sempre. Algo vai acontecer que não é possível prever, que não é possível descobrir naquele momento. Então é preciso confiar, porque fé não é acreditar. Não é acreditar. Porque se fé fosse acreditar, você não brigava com Deus quando você está sofrendo. Não é? Quem já não brigou com Deus? Você entra, fecha a porta e fala assim: quero ter uma conversa com você. Séria. Eu não sei como é que está a administração aí em cima, porque aqui está um caos. Eu não sei como é que está aí em cima, mas eu estou achando que estão mandando promissória aí para mim, mas é para um nome igual ao meu. É outro Haroldo. Pegaram tudo quanto é coisa de Haroldo aí, estão achando que só tem um Haroldo no mundo. E mandaram tudo. Então eu queria fazer uma reclamação formal. E a gente briga. Então fé não é acreditar. Você briga com Deus, fica com raiva, fica revoltado. Fé é confiar. É confiar. Então fé significa, e é esse o grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz, porque ela nos traz uma fé que não é uma fé cega, não é um confiar como se fosse uma criança, é uma fé raciocinada. Você confia porque tem pelo menos uma base. Você não sabe o porquê. Qual que é a razão exata daquele sofrimento que você está passando? Mas você sabe que tem uma razão. Você sabe que existe uma lei divina. Você sabe que existem múltiplas existências e que elas são todas solidárias. Então você confia. E confiar significa: você desliga o carro, coloca no ponto morto, abre a porta e entrega a chave para Deus. E diz: agora é você que dirige. Está nas suas mãos. Eu confio. Essa é a fé que remove montanhas. Essa é a verdadeira experiência de religiosidade. Isso é religião de verdade. O resto é treino. É treino. No mais, todas as nossas práticas são apenas oportunidades que o Criador nos dá de adquirir provisão, preparo espiritual para os momentos de dificuldade, em que nós teremos que verdadeiramente confiar, entregar.
E assim, por circunstâncias que nem sempre nós somos capazes de entender ou de explicar, a vida se renova. É por isso que nos disse Jesus no capítulo 11, versículo 28 a 30 do Evangelho de Mateus: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Olha, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual que é o jugo de Jesus? O jugo era aquela madeira que era colocada no boi, no jumento, para ele poder arar a terra. O que aquilo faz? Aquilo não deixa você ir para o outro lado, você só vai naquela direção que você está sendo conduzido. O jugo do Cristo é o conteúdo moral da sua lição. E o que isso significa? É o remédio para as causas atuais das aflições. Você quer diminuir 70% dos sofrimentos da sua vida? Evangeliza seu coração. Isso é aceitar o jugo de Jesus, a orientação dele. Agora, não é fácil. Não é fácil. Nós temos o célebre caso que o Chico chega em casa e ele sempre gostou muito de animal, sempre gostou muito de cachorro, principalmente. E tinha um cachorro que era a alegria dele, então ele chegava tarde da noite da atividade, e o prazer dele era alimentar o cachorro. Adorava, né? E o bichinho fica quase que um membro da família, né? Mas o cachorro adoeceu e alguém quis ajudar. Falou: não, coitado do Chico, vou resolver isso, vou matar esse cachorro. Não é? Então imagina, você tem lá seu bichinho de estimação, ele fica doente, fala: nossa, eu estou com tanta dó do fulano, eu gosto tanto dele, vou acabar com esse sofrimento dele, mata o cachorro. O Chico chegou, o cachorro morto, e descobriu que era a pessoa. E aí o Chico ficou magoado. Ficou magoado. E o tempo passou, e a mágoa ficou ali no coração. Até que um dia Emmanuel chamou ele, falou: olha, Chico, temos que conversar uma coisa séria. Você está com uma mágoa no coração e isso está gerando uma nuvem escura ao redor do seu peito, no chakra cardíaco, e está atrapalhando as atividades mediúnicas. Meu Deus, Emmanuel, o que eu faço então? Você vai fazer o seguinte: sabe quem matou o cachorro, né? Sei. Você vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar e vai comprar para ela. Ele falou assim: não, você está brincando. O senhor não pode estar falando sério. A pessoa me ofendeu, matou meu cachorro, e só quer que eu dê um presente para ela. Ele falou assim: mas Chico, a receita não é minha, é do Cristo. É o jugo de Jesus. E aí o Chico foi descobrir o que a pessoa queria ganhar. Era uma máquina de costura, caríssima. O Chico teve que comprar a máquina de costura, dar de presente, parcelou em 4 reencarnações a máquina. Porque ganhava muito pouco, a máquina era uma fortuna, várias vidas pagando a máquina. Na hora que ele entregou a máquina, a pessoa ficou tão feliz que saiu uma luz do peito dela e eliminou toda a sombra que estava no peito do Chico. Nessa hora o Emmanuel apareceu e falou assim: viu, Chico, a receita é do Cristo, perdoa. É o jugo. É o jugo. Porque você pode desenvolver um câncer por causa da mágoa.
pessoa que te prejudicou, ela vai continuar vivendo, porque o acerto dela é com a lei divina. Mas e você? É o jugo. Então, meu jugo é suave. E o jugo do Cristo é suave. Por que é suave? Porque o duro é odiar. Perdoar é muito difícil, odiar é mais difícil ainda. Então, alguns dizem assim: você quer vir com uma pessoa nas próximas 20 encarnações? Você quer que uma pessoa não saia do seu lado, que ela fique todo dia, 24 horas por dia do seu lado? Odeia. Porque se você amar, não vai adiantar. O amor liberta, o ódio algema. O ódio algema. Então ele é mais pesado. O perdão é mais suave. A humildade é mais suave do que o orgulho. A disciplina é mais suave do que a indisciplina. A questão é que o ódio é doce quando você põe na boca e amargo para o resto da vida. O perdão, ele é amargo quando você põe na boca, mas depois ele fica doce como mel. E o fardo do Cristo é leve. Por quê? O fardo que Jesus coloca sobre nós é o fardo dos nossos deveres. Dos nossos deveres. E quem cumpre o dever se liberta. Quem aceita as aflições está iluminando os caminhos futuros. Por isso que é leve. É leve. Vale mais cumprir os deveres, aceitar com humildade, como Jesus diz, com brandura e humildade, as aflições que nos chegam, do que rebelar-se e multiplicar as aflições. Essas são as lições do Espiritismo, que esclarecem e consolam o nosso coração. Mas uma coisa é certa: em nenhuma das aflições que nós passamos na vida, se nós tivermos a humildade e a brandura suficiente, nós sentiremos a presença dos seres espirituais que nos amam profundamente ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis da vida, nós sentimos a presença mais intensa desses corações. Mas é preciso brandura e serenidade para perceber a presença deles. Nenhum de nós está enfrentando as suas aflições sem o amparo. E é preciso entender. Eu gostaria de encerrar contando uma pequena experiência vivida. Depois de um grande sofrimento experimentado, eu ia pelo carro discutindo com Deus. Era uma discussão assim até pacífica. Não era propriamente uma briga. Mas eu tentava entender o porquê. E num determinado momento, eu pensei, eu estou desamparado. Mas eu estava seguindo, ia fazer um estudo, e eu estava seguindo por um caminho que até o carro já sabe de cor.
Quer dizer, de olho fechado eu vou. Não é que eu errei. Tem que virar para a esquerda, eu prossegui. Quando eu percebi, eu entrei num beco, era de noite. E eu achei estranho, porque a rua foi estreitando, foi estreitando, foi estreitando, quando eu vi não passava o carro. E eu tive que voltar 1,5 km de ré. Para depois que eu voltasse do beco, voltasse para a avenida, tentar jogar no celular para achar, porque eu fugi completamente do caminho, e aí eu entrei por uma questão do bairro lá, que eu já não sabia como sair. Na hora que eu estava dando ré, eu só percebi nitidamente como se alguém me dissesse: só para você experimentar um pouquinho de desamparo. Você achou que estava desamparado? Isso aqui é só para você experimentar 3 segundos de desamparo. Eu falei, já está bom, chega, está ótimo. Volta o amparo, estou feliz, já entendi. Dei a ré e voltei. Eu estava simplesmente a uns 500 metros do lugar que eu tinha que chegar. Era só uma questão de perspectiva. Estava num quarteirão para trás, que era completamente diferente. Estava de noite. Mas, aí sim, eu pude perceber que o amparo que os amigos espirituais nos dão é um amparo sutil. É presença. Presença. E o que é presença? Presença é assim. Uma mãe chegou para Chico Xavier. O Chico atendia mães que perderam filhos há mais de 15 anos. Naquela noite ele já deveria ter atendido mais de 200 mães. Todas perderam filho. Essa mãe chegou diante do Chico e disse: eu perdi meu filho. Começou a chorar. O Chico abraçou ela e começou a chorar. E ficou todo mundo falando: não é possível. Será que o Chico não vai fazer uma palestra? Causas das aflições? Não. Ele abraçou e começou a chorar. E durante uns 15 minutos, os dois ficaram chorando. Ela se acalmou, enxugou as lágrimas, o Chico também. Ela virou para o Chico e disse: eu nunca me senti tão consolada em toda a minha vida. Porque é presença. A presença dos corações que nos amam no momento do sofrimento é tudo que nós precisamos para nos sentir amparados e consolados. E nós podemos dizer com certeza absoluta que a primeira presença constante em nossa vida é a do Cristo. E junto a Ele, dos corações que nos amam e que torcem para que nós cheguemos do outro lado, com o cumprimento dos nossos deveres, com um coração brando e sereno, por termos aceitado a condução do Criador nas nossas vidas. Muito obrigado e boa noite para todos.